Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então, os midianitas eram os inimigos que vinham e roubavam tudo. Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar não é nem lugar de malhar trigo, né? Mas ele estava lá. Para quê? Para tentar pôr a salvo, para tentar salvar dos midianitas que vinham e roubavam. Então ele estava tentando salvar pelo menos um pouco, para ver se sobrava alguma coisa. E veja, não é isso que você tem feito há muito tempo? Você está tentando salvar a empresa, mas você está vendo ela caminhando para falência. Você está tentando salvar o carro, mas você está vendo que não vai ter jeito, vai ter que vender, vai ter que entregar. Você está tentando salvar um bem seu, mas você está perdendo tudo. Nada está dando certo. Então, era assim que estava Gideão e todo o povo de Israel. Ele estava tentando salvar um pouco para os inimigos não roubarem tudo. Mas era em vão, porque aquela humilhação continuava. Aquela derrota continuava. Quanta humilhação você tem passado. Quanta coisa você tem desejado, sonhado. Seus filhos pedem e você não pode dar. Será que é isso que Deus tem para você? Eu digo que não. Alguns minutos atrás, eu estava explicando aqui que Deus sempre fez milagres na vida financeira. Ele deu pão e carne para o povo lá no deserto. Ele multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele fez a pesca maravilhosa. Ou seja, muitos milagres financeiros aconteciam. Nada é impossível para Deus. O nosso Deus é Deus de grandeza. É Deus de coisas extraordinárias. Olha aqui para mim, preste atenção. O inimigo está doido para você não ouvir essa palavra e não aprender nada. Olha para mim. Chega de humilhação. Chega de você todo mês ter que explicar que não teve dinheiro, que não deu para pagar. Chega de você toda vez ter que pedir emprestado. Não é isso que Deus tem para a tua vida, não. Pastor Fernando, mas o que eu tenho que fazer então? Primeira coisa, você tem que se voltar para Deus de verdade. O povo estava sofrendo porque eles abandonaram a fé, abandonaram a Deus. Então a primeira coisa é você se voltar para Deus. É você ser uma pessoa de oração. É você não tomar nenhuma decisão na tua vida sem consultar a Deus. É você ter o compromisso de estar aqui toda segunda-feira no culto e nos outros cultos também. Ou seja, você se dedicar a Deus. Olha só a oportunidade que Deus te deu. Primeira coisa é isso, é se voltar para Deus. É reconhecer que você precisa depender mais de Deus. Você sabia que quanto mais a gente quer resolver as coisas sozinhos e na força do braço, mais Deus se afasta? Tem coisa que depende de nós, mas tem coisas que nós temos que contar com Deus. E o sofrimento que você está passando não é para sempre, não. Pelo contrário, chegou a hora de você virar esse jogo. Chegou a hora de você sair dessa situação. Vou te dizer uma coisa. Todo sofrimento é uma oportunidade para você mudar a situação
ter um testemunho para contar e aprender. Porque a gente aprende com os fracassos, a gente aprende na dor. Você sabia que todo sofrimento da nossa vida é o melhor momento para a gente aprender? Porque ninguém aprende quando está tudo bem. Ninguém aprende quando não tem luta, quando não tem problema. Não, a gente aprende na hora que a coisa está feia, na hora que a luta é grande. Quando você está no meio de um problema, você começa a enxergar outras possibilidades, você começa a agir, buscar uma solução, buscar uma saída. Quando está tudo bem, você fica confortável. É verdade ou não é? Quando está tudo bem, a gente acomoda. Quando está tudo bem, a gente não faz nada para mudar, porque está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente cruza os braços. E a gente fica confortável. A gente fica na zona de conforto. Quando vem a luta e os problemas, é um choque que dá. E aí você tem que reagir, você tem que fazer alguma coisa. Por isso que Deus permite as lutas e os problemas. Mas o que acontece? Tem pessoas que no meio da luta e dos problemas, o que ela faz? Ela se acostuma, ela aceita, ela se curva. Não há reação. Era assim que o povo estava. Você sabe o que eles fizeram, o povo de Israel? Eles se esconderam dentro de buracos, dentro de cavernas, para fugir do inimigo. O inimigo vinha, roubava tudo, levava tudo embora deles e ninguém fazia nada. Ninguém reagia, ninguém lutava, ninguém dizia assim, não, peraí, vamos, pessoal, vamos lutar aqui, não vamos deixar o inimigo fazer o que quer. Nós temos um Deus, vamos lutar, vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Não, ninguém fazia isso. Todo mundo aceitava e se escondia. O único que estava lá fora, malhando trigo, tentando salvar alguma coisa, era Gideão. Enquanto que a maioria das pessoas estavam fugindo e aceitando a miséria. Repita comigo assim, ó, eu não aceito a miséria, eu não aceito o fracasso, eu não aceito a pobreza, eu tenho um Deus grande que vai mudar minha vida. É isso aí, gente. Então o anjo veio a quem? O anjo veio a Gideão. Eu vou ler de novo com você que o anjo, ele apareceu, não foi para qualquer um, não. Foi para Gideão, mas propositalmente, porque Gideão era o único que estava querendo lutar, que não estava aceitando a situação. Gideão era o único que não estava aceitando o inimigo fazer o que queria. E não, Gideão não. Os outros sim, mas Gideão não. O anjo veio, se assentou lá debaixo do carvalho, que pertencia à família de Gideão. Filho de Joás, estava malhando trigo ali no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Aí o anjo fala com ele, olha o que o anjo falou para ele. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e ele disse, o Senhor está com você, homem valente. O anjo chamou ele do quê? Volta aqui para mim. Homem valente. Então você não pode se curvar. Você tem que ser valente e dizer, eu vou mudar a situação. Eu vou pagar essa dívida, eu vou dar a volta por cima, eu vou comprar minha casa, eu vou mudar essa situação. Eu vou prosperar. Amém, gente? Então o anjo disse, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio ou por que nos aconteceu tudo isso? Se o Senhor está com a gente, por que o inimigo está fazendo tudo isso e a gente está vivendo essa situação? Aí ele disse, e onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, Gideão, ele falou para os anjos que apareceram ali, olha,
O Senhor é com a gente. Mas se o Senhor é com a gente, por que está acontecendo tudo isso? Por que a gente está sendo humilhado? Por que a gente está sofrendo? Por que o inimigo está roubando tudo e não está deixando nada aqui? Aonde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? O Senhor nos tirou do Egito, da humilhação, e agora o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas? Ou seja, Gideão foi o único que pensou, que raciocinou e que entendeu que não podia aceitar aquela situação, que havia um Deus que podia mudar tudo aquilo. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta de Deus para Gideão quando ele falou isso? Qual foi a resposta? Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livra Israel das mãos dos midianitas. Olha isso. Vai nessa tua força que você tem e livra Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Ou seja, Deus enviou a Gideão naquele momento para derrotar os inimigos, para vencer os inimigos, porque ele era o único que estava se propondo a fazer alguma coisa, enquanto que a maioria estava fugindo do problema. Olha para mim, não fuja mais dos problemas. Enfrente eles com coragem, enfrente eles com fé, enfrente eles com Deus e você vai vencer todos eles. Diga assim: Deus está comigo e eu vou enfrentar os meus problemas e vou vencer todos eles. Amém, gente?